Olá pessoal, tudo bem? Falaremos hoje sobre a pensão por morte e as mudanças ocasionadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. No entanto, antes de falarmos sobre esse benefício em específico e suas mudanças, é oportuno lembrá-los como era instituída a pensão antes da reforma da Previdência. Muito bem, se uma pessoa veio a falecer antes de novembro de 2019, o benefício para o cônjuge sobrevivente era calculado da seguinte forma: pegava-se todo o período contributivo desse segurado que faleceu, de julho de 94 até a última contribuição, descartava-se 20% das piores contribuições e chegava-se ao ARMI, renda mensal inicial, no valor de 100%. Vamos supor que a renda mensal do segurado antes de novembro de 2019 era R$3.000. O cálculo apurado chegou-se a R$3.000. O cônjuge sobrevivente receberia de pensão o equivalente a R$3.000, ou seja, o valor de 100% ao que o falecido teria direito. Essa era a regra antes de novembro de 2019. No entanto, após a reforma, a regra mudou drasticamente, ou seja, agora nós não temos mais 100%. A pensão por morte é instituída com base em 60% do salário de benefício, considerando o mínimo que o segurado tem que ter, que é 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, na questão que eu falei de R$3.000, após a reforma, o cônjuge sobrevivente, na mesma hipótese, no mesmo cálculo, no mesmo parâmetro de contribuição, o cônjuge sobrevivente teria direito a um benefício que equivale a 60% de R$3.000, ou seja, R$1.800. Isso se ele já estivesse aposentado após a reforma. Repito, a pessoa já estava aposentada após a reforma, faleceu, deixou ali, recebia um benefício de R$3.000, o cônjuge sobrevivente receberá apenas 60% desse valor, ou seja, o equivalente a R$1.800. Isso se ele já tiver aposentado. Agora, se essa pessoa não estiver aposentada e vier a falecer após 2019, a questão fica um pouco mais complicada. Ou seja, nós teremos aí um abatimento duplo. Nesse caso, a pensão desse segurado que veio a falecer após novembro de 2019, ela será calculada com base no benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e também será equivalente a 60%. Então, um exemplo, se o cálculo chegar a um total de R$3.000, o período contributivo, terá que se calcular a RMI com base em 60%, que essa pessoa receberia se ela ficasse inválida após a reforma da Previdência. Ou seja, a regra é a mesma da pensão por morte, a regra é a mesma da aposentadoria por invalidez. Nesse caso específico, a pessoa faleceu e veio a instituir a pensão. Essa pensão, primeiramente, seria calculada com base nos critérios da aposentadoria por invalidez, da regra nova, que hoje é apenas 60%, não 100% como era antigamente. Feito isso, chegou-se ao valor. Desse valor de aposentadoria por invalidez que o segurado falecido teria direito a receber, multiplica-se 60% desse valor ainda para calcular o valor da pensão do cônjuge sobrevivente, ou seja, 60% do valor do período contributivo para calcular a RMI, depois equivalente à aposentadoria por invalidez, depois, chegado a esse valor, multiplica-se por 60% desse valor para chegar ao cálculo do que seria a pensão do cônjuge sobrevivente. Um exemplo, imaginemos que o segurado
teria direito a 3 mil reais. Porém, ele não tem 45 anos de contribuição. Ele tem apenas 20 anos de contribuição. Então, esse benefício dele, se fosse conceder um benefício por incapacidade, ele receberia o equivalente a 60% do valor de 3 mil reais, que seria R$ 1.800. Isso seria o valor da aposentadoria por invalidez dele. Então, para entender a pensão, é importante entender qual é o paradigma, constitutivo, digamos assim, da aposentadoria por invalidez. Muito bem. Para ter 60% do valor de benefício, você tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Então, nesse exemplo que nós estamos falando, se a pessoa faleceu após a reforma, vamos calcular primeiro o valor que ela teria direito se ficasse inválido. O valor que ela teria direito é 60% do salário de benefício, considerando a média de 20 anos de contribuição. Então, no exemplo, chegou-se a 3 mil reais o salário de benefício. Nas regras novas, esse salário de benefício será multiplicado por 60%, porque o segurado só tem 20 anos, para chegarmos à RMI, Renda Mensal Inicial, que será, nesse caso específico do exemplo, de R$ 1.800. Para a pensão, o cônjuge sobrevivente receberia 60% de 1.800. Então, nós teríamos que fazer um outro abatimento, uma outra reformulação, um outro recálculo para chegarmos ao valor da pensão por morte. Então, primeiro, ele já teria uma queda inicial naquele benefício, porque ele seria calculado com base em 60%, considerando no mínimo 20 anos de contribuição da aposentadoria por incapacidade. Depois, o cônjuge sobrevivente, por ser instituído um outro benefício, a pensão, teria ainda a redução desse benefício por incapacidade, calculado na forma do benefício por incapacidade, de 1.800 para mais 60 vezes 60%, geraria em torno de 1.080, mais ou menos. Então, esse seria, na verdade, um benefício de pensão de uma segurada, de um cônjuge sobrevivente após a reforma, R$ 1.080 aproximadamente, de um benefício que ela teria direito à pensão antes da reforma, que seria de R$ 3 mil. Então perceba, R$ 3 mil antes da reforma, R$ 1.080 após a reforma. A mudança é drástica. Isso se o segurado já tiver cumprido ali os requisitos mínimos de 20 anos de contribuição. Muito bem. Além disso, tem uma outra regra para os casos de que a pessoa fará jus a 100%. São poucas hipóteses. Todo cônjuge sobrevivente, ele terá um direito de, por cota familiar, é isso que está descrito na emenda, de 50% do valor do benefício, acrescido de 10% por filho. Então, via de regra, o segurado só teria direito a 100% se ele tivesse, acreditem-se, 5 filhos. Então, se o segurado tiver 2 filhos, o cônjuge sobrevivente terá direito a 50% do salário do benefício, mais 10% de 2 filhos, o que corresponderá a 70% do salário do benefício. Então, essa é as mudanças que foram drásticas na pensão por morte. Só teria direito, e isso é bom deixar claro, a 100% o cônjuge sobrevivente que tivesse um filho inválido ou por doença mental grave ou intelectual. Nesse caso, nessa única hipótese, o benefício seria, no caso específico, de 100%. Tirando isso, nós teríamos que obedecer à cota familiar. 50% para o cônjuge sobrevivente e mais 10% para cada filho, de modo que, repito, para ter 100% a pessoa teria que ter, pasmem, 5 filhos e observado, é claro, o teto da Previdência Social. Então, de todos os benefícios,
talvez aquele que foi mais penalizado, sem sombra de dúvida, foi a pensão por morte, né? Ou seja, aquele critério que tinha antes da reforma de 100% do salário de benefício, hoje não existe mais. Lembrando a vocês que devemos sempre estar atento, né, para a incidência dessas mudanças à data do óbito. Se a data do óbito foi antes, né, de 14 de novembro de 2019, tudo bem, prevalece a regra antiga. Se foi depois, né, nós temos aí a incidência da regra nova. Então são mudanças que vale a pena a gente tomar nota, lembrando desses detalhes e ficar atento aí para o cálculo da pensão por morte. Muito obrigado.